Olá, pessoal, tudo certo? Olá, tudo bem? Bom, pessoal, hoje infelizmente a gente teve um probleminha técnico, né? Como vocês sabem, essa live era para ser eu e a Valesca, mas infelizmente a Valesca teve um probleminha e eu tive que assumir. E como vocês sabem, hoje, então, o tema dessa nossa live é o nosso excelentíssimo presidente da República, Jair Bolsonaro. Nós vamos tentar hoje fazer uma análise do perfil dele, do que a imagem dele representa para todos nós. Então, em maneira alguma ou em hipótese alguma, nós vamos estar criticando. E nós estamos aqui apenas fazendo uma analogia, mexendo um pouquinho, vendo o que poderia ou não poderia mudar na imagem que ele passa para mim e para você, tá bom? Bom, calma aí, pessoal, que agora... Meu Deus! Disseram que tu é a mulher do juro do Banco do Brasil? Dizem, né? Então, você aqui está, acha pessoal. Que eu ia ficar de fora? Tô roxo de tanto rir. Vocês têm que ver o look do nosso Calma aí, presidente. só vai mostrar a parte de baixo, né? Como o nosso não poderia excelentíssimo, ser né? diferente. Fez já uma entrevista com suas bermudas de tactel e seu terno. Ó, mãe, ó, eu falei, mãe, tu não pode ficar. Ó o look, dona Lúcia. Não, esse look está look excelente. Baidenizar dos Santos. Calma, mostra o sapato também. Mostra o sapato. Gente, o sapato do nosso presidente. Ele fala é a que modernidade, mas né? é de marca. Tá, pessoal, então algumas pessoas vão dizer que não precisava fazer caricatura, enfim. Mas eu tô aqui em homenagem, né? Porque ele é a nossa autoridade máxima no nosso Brasil e merece todo o nosso respeito. Eu quis homenagear ele, como eu falei a palavra antes, que ele é excêntrico. Exatamente. Que ele é uma personalidade que o Brasil jamais teve um presidente, ele não é comparável a nenhuma figura, a nenhum outro presidente, porque ele é único. Eu posso dizer assim, que gostando, quem gosta ou não dele, ele é um mito, independente do que for. Porque eu acho que... Com esse jeito dele, contrariando a tudo e a todos, ele chegou onde ele chegou. E cativou as pessoas, né? Algumas cativou, e algumas, outras né? odeiam. Então, assim... vamos ao nosso brinde, né? Isso aí. Então, esse é o nosso primeiro shot da beleza, é balde da beleza, né? Só com cafeína pra aguentar aqui, que não tá fácil, as duas aqui, né? Há muitos encontros. Tá, pessoal, então nós vamos começar falando sobre imagem. Hoje eu tava pesquisando nos minutinhos que deu, eu queria ter mais embasamento, mas eu e a Adri já trocamos uma ideia. Então, o que tu acha do temperamento do nosso Bolsonaro? Bom, eu acho que não sou eu que acho, eu acho que é o mundo que acha, né? Vamos lá. E lembrando que não estamos criticando, estamos fazendo uma análise e estamos aqui homenageando também. Na verdade, eu me identifico um pouquinho com ele, né? Eu também. Porque eu sou uma pessoa que muitas vezes eu não penso antes de falar, né? E o que eu percebo aqui, apesar de eu achar que, né, que ele poderia mudar em muitos aspectos, ele é uma pessoa que ele não pensa, ele age muito por impulso, ele é muito impulsivo. Então, assim, a impressão que me dá é que falta um assessor de imprensa bem legal que fica ali, tipo assim, cala a boca, não fala isso, fica quieto, né? Ou aquele discurso pronto que a gente tá bem minha mãe falou que tinha que ser um rider nos pés. Mãe, mas com o tempo que foi toda a confusão, assim, não deu. Tá bom, acho que fez o que deu. Na próxima vez ela vai de Havaianas. Mas assim... Que temperamento tu acha dentro do visagismo, assim, pelo conhecimento que tu já tem, né? Eu tirei impulsivo. Tá, mas o quê? Pra mim. Que daí eu vou definir que temperamento impulsivo, até agressivo, eu acho que ele é agressivo. Ele não é a pessoa mediadora, ele jamais vai mediar nada, ele é polêmico. Tu acha que ele tem poder de liderança? Do jeito dele, sim.
do jeito dele, sim. Eu acho que não é aquela liderança que a gente está acostumada, porque E tu na acha que ele se política comunica bem? não, acho que falta. Pessoal, então todas essas características que a Adri acabou de nos falar a respeito foi a leitura dela em visão do Bolsonaro. Cada um faz uma leitura, né? Exatamente. Então, o visagismo, ele explica que essas características são determinantes da pessoa que tem o temperamento colérico, que é aquela pessoa que é. Então, tem características positivas e negativas, como todos os temperamentos. Mas as principais são, ele é um líder nato, então a pessoa que é colérica, ela nasce com a vontade de liderar. De mandar. Ela quer o poder, ela quer mandar, ela quer fazer algo grandioso. Eles já nascem com essa sede, assim, eu quero fazer algo grande pela humanidade, Isso pela aí. vida, pelas Fazer pessoas. a diferença, Fazer a mostrar diferença, algo, deixar um deixar legado. uma marca. Exatamente. Outra questão também muito importante e muito marcante do colérico é que eles são impulsivos, como dissemos, né? São marcados por linhas retas, então na feição, o lábio dele vocês vão ver que ele é um lábio fino e reto. Outra questão volume, também né? que a gente pode lembrar que a nossa boca ela simboliza a comunicação, como a gente se expressa. Então, ele tem deficiência nesse quesito. Sim. Então, demonstrando o lábio fino dele e a ausência de lábio, mostra que ele tem dificuldade em se comunicar. Bem interessante, isso não sabia desse lado. Eu acho isso bem interessante, porque a partir de agora eu também vou analisar quem passar perto de mim. Né? Exato, e a questão, por exemplo, da mulher, se ele fosse uma mulher, a gente poderia dizer, dá pra fazer um preenchimento, um batom, um contorno. Só que no homem, como é que tu faz pra melhorar a comunicação? Então, já que não tem como melhorar a fisionomia dele pra automaticamente melhorar a comunicação, para as pessoas prestarem mais atenção ao que ele está dizendo, o que poderia ser feito é trabalhar a própria fala, já que não tem como trabalhar o órgão comunicador. Porque ele também tem um problema de dicção. Então, às vezes ele fala assim, como se ele estivesse mastigando. Falta clareza, né? Falta clareza. Então, tudo isso é a ver com o órgão, que é o órgão comunicador, que é a nossa boca e os lábios que fazem parte da nossa boca. Outra questão também, a questão dele ser mal interpretado. Então, o colérico, quando ele entra no negativo do temperamento, e todos temos um negativo, a sua parte negativa, ele não admite ser criticado em público. Então, vocês podem ver que às vezes que ele se torna agressivo. Se torna agressivo é quando a pessoa questiona ele de algo que ele não concorda. Porque o colérico aceita bem críticas construtivas e bem argumentadas. Mas baboseira ou incitações falsas, ele não tolera. Então, aquilo revolta ele. É como se fosse e realmente é o que ele é, né? Porque assim, não chegue perto dele com qualquer crítica que ele sem embasamento. Porque ele vai surtar. Na verdade, ele é surtadinho. Minha opinião assim, é que ele é, né? Analisando também um pouquinho da imagem dele, não só da personalidade dele, né? Eu acho que, como presidente, ele podia dar uma melhorada no aspecto visual dele também. Tipo, ele não vai poder fazer um preenchimento, ele não pode fazer isso, né? Ao mesmo tempo que a gente falou, que nós estávamos falando antes, que seria bom ele melhorar a imagem dele, ao mesmo tempo é a imagem dele que faz dele o que ele é, né? Então tem o lado positivo dele ser bermuda de tactel e terno, que isso... E aparecer em público e por ele tá tudo muito bem. Que isso aproxima ele do povo. As pessoas dizem, nossa, ele é que nem nós, ele só vai mostrar a parte de cima, ele é do povo, mas ao mesmo tempo ele perde a questão de autoridade por não estar à altura de um presidente, digamos assim, né? Podemos falar. Sim. Não, realmente, ele... a gente não sabe exatamente qual é o meio termo, que realmente, assim, o que é? É melhor eu ser um engravatado, bonitinho, né? E um malandro, ou eu ser do povo, ser simples. Então eu acho assim, que pra tudo na vida o que a gente teria que ter é o meio termo. Né? Eu acho que uma palavra que a gente pode definir bem ele tanto na imagem quanto no que ele é, que é a transparência.
Porque a gente nunca vai se surpreender com ele. Eu espero que não, né? A gente não pode botar a mão no fogo, porque a gente nunca sabe o dia da manhã. E a gente também não tá aqui discutindo política. Exatamente. Né? O que vai acontecer. Mas a questão é que ele é transparente na imagem. Se tiver que chamar o pessoal lá e ele servir no copo de requeijão, ele vai servir, porque é isso que ele é. Tu vê que ele não tá ali fantasiando e teatrando. Não é o luxento, né? É, isso aí. Eu não vou entrar em outros presidentes, porque senão eu já vou começar a me irritar aqui, né? Não, porque eu também sou um pouco colérica, então. Não vamos. E nós estávamos falando também da nossa primeira dama, da Michelle Bolsonaro, que ela mudou muito a imagem dela de quando ele assumiu a presidência. Exatamente. Pra agora. Ela passou por alguns procedimentos estéticos. E eu acho que ela emagreceu também. Ela emagreceu, né? Ela teve ali, né? Alguns cuidados com a imagem dela, porque ela está preservando e cuidando da imagem dela. Então isso é bem visível. Ela mudou o cabelo, desde o corte até a cor, que a Valesca pode dizer melhor do que eu. Do corte aqui que a gente tá... se vocês vão enxergar a foto dela loira e ela morena. Então a pessoa que é loira, ela demonstra mais fraqueza, né? Em relação a morena, que a cor escura é mais forte. Simples assim, tá? O visagismo ele é muito, muito objetivo. Então ela escureceu o cabelo. Me parece que para demonstrar uma imagem de mais respeito e seriedade, né? Tu também tem essa mesma impressão. Fica diferente, né? Mais forte. Mais forte. Força. Eu acho que ela ao tá lado do presidente, apoiando, né? E dando estrutura ao que ele precisar. Eu acho que eu diria assim que a palavra seria força. Né? E também ela passou por alguns procedimentos estéticos faciais, né? Em algumas fotos vocês vão perceber, até se vocês jogarem aí no Google, visagismo Michelle Bolsonaro. Então ela aumentou e volumizou as bochechas, ela afinou o queixo, ela melhorou o nariz, ela fez um botoxinho. Então assim, ela usou e abusou do ácido hialurônico, né? Então ela tá com uma imagem muito mais confiante, não que ela não fosse antes, mas muito mais elegante. E ao mesmo tempo mais suave, certo? Porque essas mudanças suavizaram, harmonizaram, né? A estrutura facial dela. Então ela realmente teve assim uma mudança bem legal. E as linhas do cabelo também inclinadas para fora, que faz com que você tenha mais movimento, com que você queira se comunicar com as pessoas. Você está, então, com as linhas inclinadas, você está aberto e tu não está fixo e nem introspectivo. Tu está aberto ao que está acontecendo ao seu redor, as pessoas que estão ao seu redor, então tu tá aberto a novas possibilidades, né? Isso é bem interessante, é muito legal. E voltando a falar do presidente, então, em termos assim de rosto, da questão estética, vamos falar um pouquinho da parte estética. Ele demonstra ter uma pele extremamente oleosa, né? Que como vocês podem ver que eu tô bem lustra. Ele tem uma pele bem oleosa. Dá a sensação que ele tem os poros extremamente dilatados, né? Até pela questão toda da oleosidade. Ele parece ter uma rosácea também, assim, meio avermelhadinha. É a pele mais sensível, né? O excesso de oleosidade, então, né? Faltaria um pouco de cuidado. Eu acho que assim, uma lapidada. A mesma dermatologista que cuida dela poderia cuidar um pouquinho dele. Inclusive, ele colocou agora, nas últimas postagens aí no mês de dezembro, que ele retirou um sinal na orelha. Não vi essa parte. Ele fez a retirada. Então ele vai na dermatologista, né? Mas foi lá no negócio de quartel deles lá, enfim, com alguém de lá. Porque, inclusive, ele chegou a comunicar e falar para os jornalistas que seria um câncer de pele, né? Mas aí a assessoria de imprensa dele desmentiu, sabe? Porque a gente nunca sabe o que ele tá falando, se é real ou não, se é uma bobagem que ele tá tirando porque ele quer fugir dos repórteres, né? Mas enfim, demonstra que sim, a pele dele exige cuidados maiores. Aí ele coloca que ele pescou por muito tempo, que ele gosta de pescar ao sol. Isso aí. Ele usou e abusou do sol e ele fez muita atividade física ao ar livre.
Então isso também judia muito da pele. Sim. Eu imagino o corpo dele com várias sardas, Manchinhas, manchadinho, manchas, né? várias pintinhas, efêmeres, enfim. Eu imagino pelo que a gente enxerga do rosto dele, que é o que a gente pode realmente ter acesso, né? Que ele tem essa pele por ter, como ele mesmo disse, usado e abusado Então é aquela do questão sol, que né? temos o pessoal aqui da nossa colônia, do interior, de Que estar abusa, judiado, né? Isso aí. Então, E outra eu acho coisa que eu tava observando agora, que eu acho muito bom a gente lembrar, a testa dele, como todo o bom colérico, é reta, alongada. é alongada. Então, essa parte aqui representa o nosso pensamento, a nossa inteligência. Então, a testa alta, para quem odeia e se acha testudo, ela representa a inteligência. Então, se você se acha com a testa grande, você pode se considerar inteligente. E sendo reta, a dele, ele pensa muito rapidamente, ele decide as coisas muito rapidamente. Se ela fosse arredondada, ele poderia ter dificuldade nas decisões dos seus pensamentos, em tomadas de decisões. Na verdade, essa agilidade em pensar e resolver também é o que torna tanto que ele ele impulsivo. fala, exatamente. É o que torna Tu vê também ele como a gente acha impulsivo. que a fisionomia não tem nada a ver e ela tem tudo a ver. Com a personalidade Os olhos de dele, cada um. ó, São observa olhos aqui. caídos, né? E Pequenos, profundos. profundos. Então as emoções dele são muito profundas. Então Sim. quando ele sente Ele alguma vive emoção, intensamente. ele vive intensamente. É como um poço que é profundo. Então se ele tá feliz, ele tá muito feliz. Se ele tá com raiva, ele tá com muita raiva. Se ele tá triste, ele está muito triste. E ele demonstra isso, né? O visagismo não mente, tu tá lendo o rosto da pessoa. E o que a gente percebe, assim, ele é uma pessoa que demonstra sentimentos. Ele não tem vergonha em, daqui a pouco, estar conversando com alguém e encher os olhos de lágrimas. Ele é transparente. Ele é isso transparente. que eu falei, Então, que eu assim, quis ele dizer tem antes. isso. Ele tem os dois lados. Ele é uma pessoa rígida, pela criação, provavelmente, que ele tenha tido também. Ele é militar, o regime militar, quem todo mundo sabe que é linha dura. E se é uma ele não pessoa fosse que do segue temperamento aqueles colérico, padrões. pode ser que ele não aguentaria um regime militar. Regime militar. Ele não aguentaria estar na presidência. Ou ele seria, sei lá, né? Ele estaria em outro, enfim. E a outra né? questão, olha aqui a região aqui do queixo, Maxilar. do maxilar, por exemplo, a da Michelle, tu vê que é bem marcada. Então, o nosso queixo, ele representa força. Então, quando a gente tem o queixo muito proeminente e marcado, a gente está expressando muita força. Sim. Então, ele tem um pouco de ausência Sim, aqui, do até por queixo. causa da papada dele, aqui mais do papinho saliente. mais flácido e saliente. Então, ele tem uma falta de força que pode ser que ele repare essa falta de força interna com essa agressividade É uma pra defesa. se proteger. É uma defesa, um escudo, né? Na verdade, as pessoas usam um escudo, uma defesa. Então, Eu assim, nunca tinha parado pra entender a imagem dele e a imagem dele é perfeita com o que ele expressa. Por isso que às vezes eu me identifico, porque eu também sou impulsiva, eu também tenho. Eu essa, digo, né? mãe, eu também sou meio assim, eu entendo ele. Então, assim, é da personalidade mesmo. E eu falo, voltando lá a falar da Michelle, então, o que ela fez? Se vocês olharem, como eu disse, entrem no Google e joguem lá. Nessa foto não aparece tanto, vale? Tem uma outra que aparece bem certinho, que ela tá de lado, que eu peguei hoje à tarde, e mostra perfeitamente o ângulo que ela fez o queixo. Então não existe o certo e errado, o que existe? Ela precisa demonstrar força, ela vai marcar. Isso aí, ela marcou. Tu não precisa demonstrar ainda. força, tu não tá necessitando, tu não vai fazer. Então, isso é uma questão de como eu me vejo no espelho também, né? Eu acho que tudo isso que a gente tá falando reflete muito, assim, em toda a questão de beleza, que é o que a gente também, né, discute, de imagem, de beleza. Eu me sinto bem me vendo desta forma no espelho. Eu não preciso mudar. Eu não quero mudar, entendeu? Mas eu, Adriana, eu reclamo disso, eu reclamo disso, eu reclamo disso, eu reclamo disso. Cada pessoa, ela vai se avaliar. Te incomodar, tipo assim, né? o Bolsonaro, por que ele não trata essa pele dele? Porque porque não incomoda ele. Então, assim, ele é uma pessoa que com toda a condição financeira, ele poderia ter, né,
ganhei, antes de assumir vou fazer um lifting, que foi o que aconteceu com a Dilma. Sim, a Dilma antes e depois a Dilma, ela mudou makeover, radicalmente, né? Exatamente, porque assim, ela quis melhorar a imagem dela, porque pra ela era importante. E pra mulher é muito mais importante do que o homem, né? Mas a gente sabe que tem mudado muito, né, Valesca? Os homens têm procurado muito os tratamentos estéticos. Tem muito homem volumizando o lábio, tem muito homem melhorando a angulação do rosto. Claro, é totalmente diferente o procedimento estético feito pro homem e pra mulher. Pra mulher, ângulos diferentes, formatos diferentes. Ó, a diferentes. Joaneta entrou. Olha o look, Joa! Ó, Bidenizar, né? Montado pela Joaneta dos Santos, especialmente para o Bolsonaro. Para o dia de hoje, né? Então é isso, os homens realmente têm buscado mais. Então isso é importante, certo? Ó, e outra coisa saudáveis, olhando, né? Nessa outra foto aqui da arcada dentária dele e do sorriso que complementam a questão da comunicação, isso sim era uma coisa que ele poderia ali melhorar, colocar umas facetas, né? Porque eles são bem gastos. Bem discretas. Porque já aumentaria a arcada dentária e o tamanho da boca dele, então já melhoraria a questão e até essa questão do caimentinho do canto da boca, quando tu dá um volume na arcada dentária, de marionete, né, que se chamam na estética. Já vai melhorar, já fica diferente. Então já ia melhorar a comunicação dele, e ia se comunicar com mais clareza. Volta aqui um pouquinho, aqui ó. Tá vendo? Ah, sim. Aqui tu consegue perceber perfeitamente o ângulo do rosto dela. O quanto ela melhorou. Bem definido, bem marcado. Muito, muito... Ficou muito legal. E o nosso Bolsonaro é o nosso Bolsonaro, né, pessoal? Então, assim, não tem muito do que se falar, né? Eu acho que é basicamente isso. Ele poderia, como diz a Valesca, a arcada dentária... Ele poderia melhorar um pouquinho o aspecto da pele, né? Porque é uma coisa que ele está levando a nossa imagem também. E se ele fizesse algumas transformações muito forçadas, não seria ele. Não caberia, ele não saberia vestir. Mas algumas coisinhas eu acho que sim, porque o que eu vejo, Valesca, né? Não é uma coisa por eu estar satisfeito ou não estar satisfeito. Tu está representando, né? Mas tu tem que saber que papel você assumiu. Como eu digo assim, uma pessoa tu é convidada para um casamento, tá? Eu vou de chinelo de dedo. Casamento não é muito chique, mas ok, tu vai bem alinhada, tu vai bonita, tu quer estar bonita em homenagem à pessoa que te convidou e que tu gosta daquela pessoa. Por mais simples que seja a coisa, a pessoa pensou. Tu vê que ela teve um respeito, ela teve um né? carinho. Um carinho. Então, assim, tem lá a florzinha, cada um nas suas proporções. Então, eu acho que isso é muito importante. Tu saber estar bem vestido, tu saber porque estar ele sabe, olha apresentado. Essa sim, aqui que bonito ele não é uma pessoa que não tenha bom gosto. Olha nessa gosto. como ele tá bem. As roupas dele são roupas de qualidade, com bom corte, bom acabamento, né? Não é qualquer roupa, eu não peguei qualquer roupa. Até porque ele tem condições, né, Valesca? O alfaiate dele deve ser muito bom, que faz uma coisa bem alinhada em cima da estrutura corporal dele, né? Que disfarce, porque a gente sabe que a roupa disfarça tudo, né? Então, acho que isso é bem interessante. Ele não é uma pessoa que não tenha bom gosto. Não, ele tem. Ele tem. Ele sabe. E a nossa primeira dama, não vamos nem falar, né? Indiscutível falar dela, classe, elegância, comunicação, tanto que ela se comunica na linguagem de Libras, que eu tentei aprender um dia, né? Como você deve ter visto, não obtive muito sucesso, mas eu fiz o que deu, né? Isso tem sido meu lema. Eu acho melhor a gente não pedir pra ela imitar a nossa querida Michelle, né? Pelo amor de Deus, deixa ela quieta, só de Bolsonaro, tá bom. Tá bom. Então, pessoal, o que nós tínhamos para passar da imagem do Bolsonaro e da Michelle era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me mandar. E indiferente se ele fosse melhor ou pior, né? Ele é o nosso presidente, a gente deve muito respeito a ele. E eu tenho, pelo menos, né, aproveitando esse momento que a gente tá aqui, eu tenho muita gratidão por ele estar lá, porque às vezes eu digo assim... Mãe e pai, ninguém ia querer estar no lugar que ele tá. Ninguém aguentaria, todo mundo ia querer sair correndo.
Então tem que ser um colérico pra estar lá com culhões pra aguentar toda a bomba e a situação que a gente tá na enfrentando, verdade, né? assim, a política não é pra qualquer pessoa, né? Tu ser um político, tu querer fazer a diferença, seja no meio que for, né? Tu querer fazer diferença no meio do E tu cabelo. querer ser correto, né? Eu querer fazer diferença no meu meio estético, o outro querer fazer diferença no meio médico, ou tu querer fazer diferença no meio político já é difícil. Mas na política é muito difícil, porque a gente vai contra uma maré imensa. Uma corja, né? É uma coisa que foi há muitos anos se criando e que nós permitimos. Sim, com certeza. Nós somos culpados. Porque a partir do momento que eu não gosto de política, eu não quero saber. isso Tu tá aí. consentindo Nós com que eles somos roubem. culpados, então é isso diante aí. de ti, Então né? assim, a gente sempre, nós brasileiros, eu ouvi isso de uma pessoa de fora, nós temos tudo. E infelizmente a gente nunca viveu grandes, né, catástrofes, felizmente por um lado, mas infelizmente por outro. Por quê? O povo numa catástrofe ele tem que se unir. E a gente tem que reconstruir. O nosso país, para arrumar uma estrada, precisa 10 anos. Mas é aquela questão que a gente entra, que é muito bom termos problemas porque a gente é obrigada a enfrentar e crescer com eles. Rápido. E isso fez com que nós fôssemos um povo acomodado. Então a gente não cobra, a gente aceita, assim, né? A gente reclama no bar da esquina, mas na hora da gente botar a cara a tapa, a gente não bota, né? Então assim, querendo ou não, o Bolsonaro assumiu um papel, ele botou a cara a tapa. E eu acredito que ele vai até o fim. Ele é um político diferente do que tudo aquilo que a gente estava acostumado. Sim, ele é temperamental, ele é grosseiro. Às vezes meio doido. Ele é a pessoa que, para dizer assim, nos representar lá fora, não é exatamente a pessoa que a gente queria. A figura ideal. Exatamente, não é o que a gente gostaria, certo? Porque é aquilo que eu falei, é a nossa imagem, é a nossa personalidade que ele representa. Bom, então se o presidente da república é esse cara doidão, todo mundo é doido. Né? Mas a gente é meio doido. Todo mundo é doido, né? Então assim, não é, mas é o que a gente tem. E então, nos cabe temos respeitar, que apoiá-lo e respeitar. Eu diria assim, a primeira coisa é respeito em qualquer situação, em qualquer momento da nossa vida. Então, como a gente disse lá no início, né, Valesca, não é político, não é julgamento, não é nada. É apenas uma analogia que nós estávamos aqui fazendo do que ele passa fisicamente para nós. Do que eu expresso para vocês. E daqui uns dias vai ser a minha análise. Na próxima, então, já dando spoiler, semana que vem, nós vamos fazer a análise ao vivo da dona Adriana, vendo aqui tudo que ela gosta, o que ela não gosta, o que poderia ser modificado e o que será que ela está expressando com a sua imagem. Brabeza! Adri, será que a tua imagem tá falando bem de ti ou será que ela tá falando mal pelas tuas costas? Ai, vamos descobrir semana que vem. Fiquem ligadas, Fiquem ligados que eu vou postar o dia e a hora, porque a gente tá fazendo testes de que dia vocês irão preferir as nossas lives. Isso aí. Se é que vocês vão nos querer, mas eu acho que vão, né? E na próxima, daí que na verdade a gente tinha programado a próxima pra fazer a da Cléo Pires, era isso? Então fica para daqui 15 dias. A da Cléo Pires. A gente ainda tá dando uma estudada até pra que não fique sempre o mesmo tema, a mesma coisa, só artistas, só celebridades, né? E tanto no meu Insta como no Insta da Valesca, a gente pede que vocês façam as sugestões. Isso, coloquem lá. Tipo, hoje também eu coloquei no Insta. Então coloquem lá a gente tá aqui, enfim, dedicando o nosso tempo que nós poderíamos estar em casa sem fazer nada, porque a gente quer fazer algo diferente para os nossos seguidores, trazer conteúdo para as pessoas, informação. A gente quer clarear a mente das pessoas em relação à imagem, a importância que ela tem nos dias de hoje, principalmente, porque uma vez a imagem era dito que é só a imagem, o que importa é o conteúdo. Não, a primeira coisa pedir um emprego é a imagem. Pra tudo, né? Na verdade, assim, a primeira coisa que uma pessoa olha na outra não é o caráter,
É a É imagem. a imagem. Quando tu Então, recebe, assim, eu sempre digo assim, a analogia é quando tu recebe um presente, a primeira coisa que tu vai olhar é a É embalagem. o pacotinho, né? Então, Aquele laço, o que tem papel. dentro daí é o segundo momento. Mas a Exatamente. primeira impressão é a que, É a que fica. fica. E espero que a impressão que vocês estão tendo, nossa, seja maravilhosa e que fique, né? Depois de um super dia de positiva. trabalho, assim, eu não passei pelos cuidados da Valesca, tá? Não teve make, não teve cabelo programado. E eu então nesse Tipo, fala, né? nós vamos ser o que nós somos, certo? No Transparente. nosso dia a dia. Então, que fique, né, da nossa live de hoje, que vocês tenham entendido, então, qual é o Temperamento, qual é a Bolsonaro, imagem lá, que é o colérico. colérico. O que é um colérico, que vocês possam, a partir dessas informações, avaliar as pessoas que passam por vocês, porque eu não sabia e eu vou passar a entender. E aproveitando, eu tô elaborando, mas tô elaborando muitas coisas ao mesmo tempo, né? Essa daí, ó. Assim, ó. Vou É. pifar, acho que eu vou ultrapassar minha mãe da cozinha. Eu acho que não, E calma. quando eu chegar com a idade da minha mãe, eu vou estar, acho que mais ainda. Não, que a minha pelo mãe. amor de Deus, não dá. Calma. Então, pessoal, eu tô fazendo um e-book que vai ser gratuito, mas eu vou postar lá quando ele vai estar disponível e vocês comentem lá, quero receber o meu e-book, que vai ser sobre os 4 temperamentos, pra isso ficar mais claro pra vocês. Vocês vão ler, vão estudar e quando vocês assistirem as lives e eu postar conteúdo, vocês vão entender o que vocês expressam e vão ver que o que eu tô falando é verdade e por quê. Pra gente também ir se analisando. Se porque, conhecendo, assim, o autoconhecimento é poder, E isso né? é importante, principalmente para quem também contrata pessoas. Nossa, vocês não têm noção. Por quê? A Da hora que a pessoa importância. chegou na frente dela, tipo assim, eu analisei um Jair Bolsonaro da vida. Ele está na minha frente pedindo emprego. Então a gente vai conseguir entender o que a fisionomia Porque, por dessa exemplo, pessoa assim, se passa tu botar pra um nós. colérico, tu pegar um Bolsonaro e colocar ele pra fazer uma função diariamente, repetitivamente, Não vai rolar. não vai rolar. Então ele mesmo vai se conhecendo, vai saber que aquela função não é é pra pra ele. ele. Por quê? Porque ele é um líder nato. Então ele vai arrumar um jeito de fazer aquela peça melhor, mais rápido, vai ensinar pros outros e vai liderar aquela equipe. Então, se conhecendo... Resumindo, ele vai comprar a empresa. Ele vai comprar a empresa. Então, se conhecendo, tu vai saber se tu tá apto para aquilo, ou mesmo que seja um relacionamento, trabalho, seja lá em que âmbito Que da for. tua vida for. E se tu estiver contratando também, tu vai saber esse temperamento funciona para esse Pra esse cargo, cargo esse ou funciona não. e nunca dá erro, nunca dá erro. Então esse é o nosso objetivo. Não é estar aqui jogando papo fora. É mostrar pra vocês que sim, na estética, na beleza, tem muito conteúdo, tem muita coisa legal pra ser aproveitada. Não é só glamour. E não é só aquela coisa, né? Vou lá, vou fazer um tratamento. Não, eu acho que cada pessoa Tudo tem ela um tem significado isso por trás. Isso aí. Então a gente também estuda muito pra chegar a isso e pra entender aquela pessoa que tá na nossa frente. E quando a gente entende, que eu acho que isso é uma coisa muito importante em se tratando de relacionamento, seja qual for, tu entende que a pessoa é esse temperamento. Ontem de noite eu tava lendo pra minha mãe o temperamento sanguíneo, que a minha mãe é muito sanguínea. E a gente sempre incomoda ela, que ela deixa tudo fora do lugar. E daí não adianta falar, porque assim, o sanguíneo ele é regido pelo ar, então a pessoa é muito aérea. Então tu bagunçou isso aqui, mas tu já nem mais lembra que tu tem que organizar, porque tu já tá pensando em outra coisa. Então quando tu entende que a pessoa é assim e não é por mal, tu passa a compreender, se colocar no lugar dela e ter empatia e parar de brigar por uma coisa que não vai resolver. Não vai adiantar. E eu tenho outra E coisa. a pessoa pode ter a outra 2 pessoa não temperamentos, mais de um temperamento. E até também. 3 temperamentos. Então, assim, isso também é importante saber, porque é difícil ter uma pessoa que tenha muito claro só um temperamento. Por exemplo, do né? Bolsonaro, antes eu tentei fazer uma leitura do segundo temperamento dele, que eu fiquei em dúvida se era melancólico ou sanguíneo. Por que é difícil tu fazer a leitura de certas pessoas? Como ele já tem uma flacidez, Sim, eu não consigo ler o osso dele. entendi. Então, quando a pessoa tá com sobrepeso ou ela tá com alguma flacidez, alguma deformidade, tu não consegue captar a essência. Na verdade, o que a gente percebe na fisionomia do Bolsonaro é um envelhecimento. Natural, a sensação que dá é que ele é uma pessoa sofrida, que passou por muita dificuldade, que não foi fácil.
Porque aquela pessoa mais tranquila, porque ele não é magro e não é gordo. Ele tem um biotipo mais normal. Ele tem mais ombros largos, enfim, né? Mas tu percebe que toda a aparência dele é de uma pessoa mais sofreu pra tá aí, né? Que não caiu aí de paraquedas. Por dificuldades. Ele teve dificuldades, né? Ou foi relaxado. Sim, se tu não conhece a pessoa, tu vai fazer a leitura, vai dizer ou é um ou é outro. Ou ele foi uma pessoa que não teve cuidado nenhum, que escrachou de vez a vida, que fez, sabe, não teve cuidado nenhum, ou ele sofreu. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado das nossas dicas e nossa análise temperamental, comportamental e pessoal. Então, estamos aqui na Bolsoland, né? Que eu ouvi esses dias a Lara Nesteru que falou de volta para Bolsoland. Eu falei, mãe, essa eu nunca tinha escutado. Isso é muito legal. Né? Então, pessoal, até semana que vem. Shot da beleza, né? Nosso shot da beleza, nosso balde da beleza hoje. Hoje é café, mas então, vai vir coisa melhor. Ligados, vai vir coisa melhor. Fiquem ligados que semana que vem eu vou postar o dia e a hora que vai ser a nossa live. Uma boa semana pra todos. Beijos, até. E aí? O pessoal não queria mais